Olá, pessoal. Eu sou André Barbieri, do Comitê de Redação do Ideias de Esquerda, também apresentador do nosso programa Espectro do Comunismo. E esse é o nosso programa de entrevistas do Suplemento Teórico do Ideias de Esquerda, que a gente vem reunindo vários intelectuais, professores, para discutir os grandes temas da realidade. E hoje eu estou aqui com a professora Esther Majerovics, que é professora do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela também coordena o grupo de pesquisa em Economia Política do Desenvolvimento nessa mesma universidade e recentemente organizou, em conjunto com o professor Edemilson Paraná, o livro A China no Capitalismo Contemporâneo, que foi publicado pela editora Expressão Popular. Tudo bem, Esther? Como é que você está? Tudo bem, André? Olá a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, obrigado por ter aceito o nosso convite. E hoje o nosso tema é também a China, uma continuação das reflexões que a gente veio fazendo no Ideias de Esquerda. Os nossos ouvintes podem acompanhar essas matérias, os vídeos, as publicações no nosso próprio canal. E eu quero aqui começar a nossa entrevista com a Esther, já tomando alguns dos aspectos mais recentes do que veio se desenhando nessa disputa estratégica entre os Estados Unidos e a China, que tomou a atenção de todo mundo, né? Ganhou agora um novo episódio, em agosto, com a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, a Taiwan, e a gente sabe como esse tema é muito sensível para ambas as partes, mas especialmente para a China, que busca essa reintegração da ilha ao seu território continental, e assim se abriu uma nova fissura, né, com espaço para escaladas, inclusive militares, entre ambas as partes, e vários analistas já vinham tratando dessa disputa, que se dá no terreno comercial, mas tem importância especial no terreno da tecnologia, e também na produção industrial, na produção bélica, como se fosse uma nova Guerra Fria, né? Retomando os termos do conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética na segunda metade do século XX. Eu queria te perguntar, Esther, como você enxerga esse tema? A gente pode falar realmente de uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China nesse contexto? Bom, eu acho que o aspecto principal da Guerra Fria não é nem que ela é fria e nem que são dois blocos, né? Eu acho que o aspecto central da Guerra Fria é que você tem dois modos de produção ou dois modelos societários alternativos em disputa. Isso é, do ponto de vista da classe trabalhadora. Então, isso o que a gente está vendo na disputa entre China e Estados Unidos não é uma reedição da Guerra Fria, né? A gente está falando de concorrência intercapitalista. Então, nesse sentido, não tem uma alternativa colocada para a classe trabalhadora. Nesse sentido, a analogia com a Guerra Fria é descabida, né? Mas, pondo de lado esse aspecto mais farsesco da tentativa de enquadrar a competição intercapitalista sino-estadunidense enquanto uma reedição da Guerra Fria, isso é, né, da concorrência entre Estados Unidos e União Soviética, o que eu busco no livro A China no Capitalismo Contemporâneo, no seu último capítulo, é fazer uma leitura de um aspecto da concorrência sino-estadunidense, a disputa tecnológica, e mostrar que essa disputa lida no seu próprio terreno produtivo e tecnológico, não pode ser lida nos termos de uma Guerra Fria. Isso é, eu tento analisar a natureza e as características dessa disputa tecnológica entre China e Estados Unidos vis-à-vis a Guerra Fria. O que diferencia a disputa sino-americana, né, sino-estadunidense, vis-à-vis aquela entre Estados Unidos e União Soviética, nos termos produtivos e tecnológicos? O que tem de diferente, né? E aí vamos ver os condicionantes estruturais dessa disputa. E para isso, é preciso lembrar que, e aí eu vou focar mais nas tecnologias da informação e comunicação, mas o que eu vou falar também vale para os setores de alta tecnologia em geral, né? As TIC, né, as tecnologias da informação e comunicação, e os setores de alta tecnologia em geral, tendem a ser setores de uso civil-militar, né? E as TIC e diversos desses setores de alta tecnologia, né, eles nascem nos Estados Unidos, né?
que tendem a ser resultados de pesquisas destinadas, ou em grande medida, são resultados de pesquisas destinadas a atingir objetivos militares. Só posteriormente eles vão ser aplicados à economia em geral. E boa parte do entendimento do processo dessa disputa tecnológica, a chave de leitura vai partir do processo de difusão dessas tecnologias, das dinâmicas de difusão, o que diferencia essa concorrência. No caso do processo de difusão da TIC, ele vai ser coetâneo ao neoliberalismo, à fragmentação produtiva internacional e à inserção da China na economia capitalista global. Isso vai dar uma dinâmica bem diferente ao que aconteceu com a disputa tecnológica na União Soviética, né? Com a União Soviética, né? Então, você vai ter, nessa dinâmica de difusão, tanto, por um lado, né, uma integração econômica internacional, que não ocorre no contexto da União Soviética, que você tem 2 blocos compartimentalizados, né? E um processo de apropriação privada daquilo que é gerado, em geral por um Sistema Nacional de Inovação nos Estados Unidos, que é capitaneado pelo Estado, né? Um Estado que empurra o Sistema Nacional de Inovação para os seus fins bélicos e militares, mas que gera, a partir disso, uma apropriação privada, em geral sem custos, que cria mercados e esferas de acumulação. Isso é uma integração civil-militar, mas que o Estado gera esferas de acumulação, né? Então, essas características, né, de como essas TICs se difundem, isso é, nasce a partir do papel do Estado, mas depois gera mercados, esferas de acumulação e cria uma integração internacional, destoa da dinâmica de concorrência tecnológica da Guerra Fria, que é marcado por 2 encapsulamentos. Enquanto nos Estados Unidos você tem essa integração civil-militar, a União Soviética é marcada por um encapsulamento do progresso técnico no setor militar. Você não tem uma modernização do aparato produtivo civil, né? O que acontece? Esse progresso técnico, que é colocado, né, em função da modernização militar, ele, ao ser restrito ao setor militar, ele restringe os aumentos de produtividade da economia, o que significa que, quando você vai fazer a guerra nas estrelas, né, você restringe os aumentos de produtividade econômica e, no longo prazo, isso coloca dificuldades econômicas para a União Soviética. E a corrida tecnológica ela tem o condão de esgarçar e defasar o tecido produtivo da União Soviética. A China, inicialmente, ela segue o modelo soviético, só que, posteriormente, ela passa a adotar o modelo do sistema de inovação americano, óbvio que com adaptações à sua realidade, né? Conclui-se o quê? Que a estratégia que derrotou na corrida tecnológica a União Soviética, que é essa estratégia que busca acelerar a corrida tecnológica, que, no final das contas, leva ao colapso econômico à União Soviética, porque não gera rebatimentos econômicos, não leva a aumento de produtividade no setor civil da União Soviética, não vai ter o mesmo efeito na economia chinesa, porque na economia chinesa você tem essa integração civil-militar, que agora mimetiza o sistema americano. A corrida tecnológica da China, diferentemente da Guerra Fria, pode resultar numa dinâmica virtuosa para a acumulação de capital na China, né? Porque também cria mercados e também cria esferas de acumulação de capital na China, né? Então, você tem, nesse caso, uma convergência das formas de atuação, inclusive estatal, na China e nos Estados Unidos, né? Então, você tem um sistema nacional de inovação onde a China mimetiza os Estados Unidos, e os Estados Unidos agora passam também a mimetizar formas de atuação estatal que recentemente vinham predominando no crescimento econômico chinês, o papel das compras governamentais, os investimentos em infraestrutura, que a gente viu que marcaram um ciclo de crescimento econômico recente na China, vem ganhando espaço também na atuação estatal americana, no período mais recente, né? Que a gente vê ganhando ênfase nos planos de política industrial americana. Então, a gente vê uma convergência da atuação estatal. Então, essa é uma marca, né? Então, esse encapsulamento econômico no setor militar da União Soviética não se verifica no caso chinês. Então, aquela estratégia que foi vencedora da corrida tecnológica
da americana que ganhou na União Soviética não vai ganhar, no caso chinês, outra estratégia deve ser adotada. Tá? Um segundo encapsulamento que marca a Guerra Fria, que é fundamental, é o encapsulamento econômico dos blocos. Né? Você não tem relações econômicas de complementaridade. Em contraste, e aí o que deriva, e é uma marca, é uma extensão, é um corolário, né, da dinâmica e da rivalidade intercapitalista, é que a China é altamente integrada à economia capitalista global. Né? Ela é importante tanto para a produção quanto para a realização. Ela é fábrica do mundo e ela é o maior mercado para diversos bens, para os bens de capital, para partes e componentes, para bens de consumo. Né? Então, conclui-se que medidas americanas, né, estadunidenses, de retaliação, sanção, medida punitivista, a depender do grau e da reação chinesa, podem resultar em grandes perdas econômicas para os Estados Unidos e curto-circuitar a acumulação de capital nos Estados Unidos, na União Europeia, geram custos econômicos. Isso gera, a depender da geometria dos capitais, né, do grau de complementaridade ou de competição, da geometria que se estabelece entre os capitais de origem americana e de origem chinesa, né, uma fratura de interesse entre os capitais americanos, aqueles, né, que são mais complementares aos capitais chineses, não têm interesse nas medidas punitivistas, né, têm interesse no business as usual, no que os negócios fluam, e aqueles que concorrem com os capitais chineses têm interesse nas medidas punitivistas. Então, você tem uma fratura de interesses entre determinadas frações dos capitais chineses e do Estado americano, e isso impõe limites à estratégia de contenção americana, certo? Então, você tem essa complexa geometria de complementaridade, competição, né, coloca um limite a essa estratégia de contenção que não estava dado na questão da competição entre Estados Unidos e União Soviética, porque você não tem complementaridade, certo? Você tem só disputa geopolítica, você não tem custo econômico que está colocado. E isso é da dinâmica da concorrência intercapitalista, né? Então, são manifestações da dinâmica da concorrência intercapitalista no mercado mundial. E a China, quer queira ou quer não, quer predomine a competição em determinado mercado ou a complementaridade, a China permanece fundamental para a acumulação capitalista em escala global. Então, essas são, vamos dizer, condicionantes estruturais que enquadram a concorrência sino-estadunidense de uma maneira completamente diferente daquela que estava colocada da disputa tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Isso, né, no terreno produtivo e tecnológico. Isso sem falar, né, daqueles termos mais gerais que eu coloquei, que para a classe trabalhadora é uma farsa dizer que esses são dois modelos alternativos em disputa, que aqui é mais do mesmo que se apresenta. Sim, nossa, achei muito bom você dar esse panorama de todos os elementos, porque são elementos complexos e ajuda também a gente a entender como é diferente a disputa atual em relação à disputa entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria no século XX, para remarcar alguns dos pontos que você pegou. Uma delas, e é um dos mais importantes, se não o mais importante para a gente, é que se trata, como você falou, de uma disputa intercapitalista, que não apresenta uma alternativa aos trabalhadores. Nós estamos discutindo entre grandes potências capitalistas, uma que hoje, né, os Estados Unidos sendo a principal potência imperialista do mundo, aquela que gere e administra, inclusive de maneira policial, os interesses do capital mundial, vem fazendo isso desde a Segunda Guerra, e a China, por outro lado, um capitalismo em rápida ascensão, que vem adotando, inclusive, em certos aspectos das suas interações internacionais, dos seus investimentos internacionais, certos traços imperialistas, ainda que não seja um país imperialista, mas essa disputa justamente se dá entre países que estão buscando nichos de acumulação de capital. Isso é muito importante. E a outra é esse dado que você dá, né, da questão da complementaridade e da importância econômica que a China tem para o mundo. É muito diferente da relação entre os Estados Unidos e a União Soviética. Para dar um dado concreto para o pessoal que está nos assistindo, as relações econômicas entre Estados Unidos e União Soviética, anualmente,
tinha uma média de 2 bilhões de dólares. As relações entre Estados Unidos e China, hoje, tem essa média de 2 bilhões de dólares por dia. É um nível de dependência e de integração econômica entre esses dois países que é completamente distinto do que os Estados Unidos tinham naquele momento. E, claro, como a Esther explicou aqui, a importância que a China tem para a economia mundial é muito diferente. É muito maior, é excepcionalmente maior do que a União Soviética tinha. Isso se refere também a esse encapsulamento tecnológico que a Esther estava explicando, né? A forma como na China é muito mais integrado o desenvolvimento de tecnologias que, em primeiro lugar, têm importância militar e que depois são utilizados para a construção de mercados, para o robustecimento do mercado interno, que tem funções civis. Então, eu acho isso é muito importante, e aí eu já até ia ligar com a segunda pergunta, porque me interessa muito o tema dos semicondutores e dessas tecnologias da informação e comunicação que você estava falando, porque, bom, né, o centro da disputa entre Estados Unidos e China, ou um dos eixos principais, é esse desenvolvimento militar tecnológico para eventuais conflitos que possam se deflagrar, né, entre esses dois países, ainda que a gente possa discutir que no médio prazo isso não esteja colocado, mas eventos como essa visita da Nancy Pelosi em Taiwan vão mostrando que isso se desenha, né, no horizonte como uma das possibilidades inscritas. E você, Esther, estudou esse tema, você se referiu a ele agora, né, um dos capítulos que você escreve no livro China no Capitalismo Contemporâneo, também sobre essas tecnologias da informação e da comunicação, e é um tema bastante atual, justamente porque Taiwan tem um enorme papel na fabricação de semicondutores de última geração. Ela tem a principal empresa que produz os microchips avançados, os mais avançados do mundo. Isso naturalmente interessa muito à China, é parte do interesse do Xi Jinping hoje em poder absorver de maneira violenta, né, a ilha, e também é parte dos interesses dos Estados Unidos de proteger os seus interesses de maneira violenta na ilha contra essa política da China, né? É uma tecnologia muito cobiçada, tanto por Washington quanto por Pequim, porque diz respeito também a quais aparatos, né, tecnológicos e militares se pode utilizar num determinado conflito. Como você sintetizaria essa questão, né, dessa disputa em relação aos semicondutores e, mais em geral, as tecnologias da informação? Qual é o panorama, né, entre os avanços e limites de cada uma dessas duas potências? Bom, acho que assim, é importante ter em mente que as TIC, né, elas são constituídas historicamente enquanto sistema tecnológico de maquinaria global, né? Isso quer dizer o quê? Não só do ponto de vista da sua difusão, né? Isso é, que a internet ou que os smartphones, os notebooks, eles se difundiram seu consumo ao redor do mundo, mas como sua própria estrutura produtiva, não só a infraestrutura da internet, mas a base industrial, as cadeias produtivas se globalizaram, né? Então, essa é uma indústria que se constituiu globalmente fragmentada, né? Então, essa é uma indústria que, à medida que ela foi se capilarizando, que novos bens foram surgindo, né? Que, à medida que a indústria do PC foi sucedida pela dos smartphones e que foi surgindo a indústria de inteligência artificial, essas novas indústrias elas já foram surgindo eminentemente globais, de forma que não existe nenhum país que tenha dentro de suas fronteiras toda essa estrutura produtiva completa, certo? Então, ela já existe enquanto uma indústria global de uma divisão internacional do trabalho, né? Então, então a gente precisa entender que, embora exista hoje uma retórica muito grande sobre renacionalização, sobre trazer as cadeias de valor para dentro das fronteiras nacionais, sobre autossuficiência, etc., não existe nenhum país que tenha toda essa estrutura produtiva completa ou que seja possível internalizar toda a base industrial da digitalização, dada a complexidade e a diversidade de partes e componentes de bens finais e de bens de capitais que as tecnologias da informação e comunicação hoje implicam, né,
dada a diversidade de bens que existem hoje, que possa trazer toda essa estrutura para dentro da sua fronteira sem perder a complexidade e a diversidade de bens que existe nela hoje, né? Então, a gente também precisa entender que a concorrência na TIC implica a concorrência num sistema. Por isso que a gente está falando num sistema tecnológico de maquinaria global. Isso quer dizer que não adianta a gente pensar a concorrência numa tecnologia tal e qual, porque é um sistema interdependente integrado. Quer dizer que, muitas vezes, o que se passa numa tecnologia ou num setor, num subsetor particular, uma ação que se toma de uma potência num setor ou subsetor, muitas vezes visa afetar o que ocorre em outra tecnologia ou outro subsetor, né? Então, eu tento entender esse sistema tecnológico de maquinaria global como composto por 3 tecnologias-chave, né, que se desenvolvem ao longo do tempo e que se empilham, né? Então, é um processo de desenvolvimento histórico, onde uma tecnologia pressupõe a outra, se desdobra da outra, né? Então, essas tecnologias-chave que hoje existiriam e que organizam meio que esse sistema seriam 3. Os semicondutores, a infraestrutura de telecomunicações, particularmente hoje 5G, e a inteligência artificial. Eu não vou ter tempo aqui de desdobrar como elas se relacionam e como elas rebatem uma nas outras, mas elas têm rebatimentos de desenvolvimento, né? Só que, nessa estrutura, vamos dizer, os semicondutores têm um caráter mais basilar nesse sistema tecnológico. Por quê? Porque eles são os insumos de alta tecnologia que viabilizam todo o ecossistema das TIC. Eles conferem as capacidades de comunicação e computação aos eletrônicos e aos distintos objetos em que vão embutidos, em que os semicondutores estão embutidos, eles que conferem as capacidades de comunicação e computação, né? Os semicondutores podem ser os mais simples, como os sensores, que podem converter os sinais analógicos em digitais e, assim, vamos dizer, digitalizar o mundo físico, e podem ser mais complexos, como os circuitos integrados ou chips, né? Como as memórias, os chips de radiofrequência, que vão fazer a comunicação, e os processadores. Tá? Então, portanto, a indústria de semicondutores assim, parte central da base industrial da digitalização. Quando a gente fala em digitalização, a gente pensa assim, muito etéreo, na nuvem, né? Mas toda essa nuvem, toda essa estrutura etérea está assentada na indústria da transformação, né? De tal forma que a gente pode pensar a indústria de semicondutores como o centro dessa base industrial da digitalização, de forma que a montante, né, desse centro, tendo a indústria de semicondutores, a gente tem a indústria de equipamentos para a manufatura de semicondutores, isso é, os bens de capital. A gente tem esses insumos de alta tecnologia que são semicondutores. E todo o ecossistema de TIC, a gente pode pensar como usuários de semicondutores. Então, a gente vai ter desde os notebooks, smartphones, até os novos usuários, que vão ser a internet das coisas, indústria 4.0, todos esses, até a infraestrutura de telecomunicações, usuário de semicondutores, todos os demais são usuários de semicondutores. Então, ela tem esse caráter basilar, vamos assim dizer, né? Então, a primeira, né, se a gente pensa assim, qual é o lugar, então, dos Estados Unidos e da China nessa estrutura, né, nesse sistema tecnológico? Embora a China tenha muito sucesso na TIC como um todo, né, em geral, ela tem muito sucesso nos usuários de semicondutores, né? Então, ela tem sucesso, é óbvio, num usuário muito especial, né, do sistema de TIC, que é a infraestrutura de telecomunicações. Não é um usuário qualquer, é um usuário especial, é infraestrutura digital, né, e ela tem primazia aí no 5G, né, um bolsão de excelência, e tem sucesso em diversos usuários, né, mostrou sucesso em semicondutores, ou em smartphones, mostrou sucesso em smartphones, tem grandes empresas de internet, tem sucesso em e-commerce, etc., mas ela tem um calcanhar de Aquiles,
que são os semicondutores. Vamos dizer, ela tem um gargalo industrial em semicondutores, né? Que é o quê? Essa base industrial fundamental da digitalização, que sustenta todo o aparato de TIC, né? E se a gente pegar e for olhar, né, a China é o maior mercado de semicondutores do mundo. Por quê? Porque ela concentra principalmente toda a indústria eletrônica, né? Que é o principal consumidor. Concentra toda, não, né? Ela, vamos dizer assim, boa parte da indústria eletrônica está na China, né? Que é um dos maiores consumidores de semicondutores que existe. Então, ela é o maior mercado de semicondutores do mundo, né? Então, e ela, embora tenha tido avanços na indústria de semicondutores, ela ainda não tem produção suficiente para todas as suas necessidades. A sua maior, assim, vamos dizer, inserção na indústria de semicondutores ainda é hoje como montadora de semicondutores, né? Embora ela tenha tido algum sucesso na manufatura, tenha desenvolvido alguma parte da manufatura, tenha tido algum sucesso no design, sua inserção predominante ainda é como montadora, encapsulamento e teste de semicondutores, né? A parte mais simples da cadeia de produção de semicondutores, né? As metas que a China tinha entre, vamos dizer assim, a produção doméstica sobre sua necessidade de consumo, a meta que ela tinha para 2020 era de 40%, ou seja, eu vou produzir 40% do que eu consumo, não foi alcançada. Ela produziu só 16% do que ela consumia, sendo que desses 16%, só 6 pontos percentuais foram produzidos por empresas chinesas. Ou seja, o resto foi importado. 350 bilhões foram importados. Das necessidades chinesas, 50% foram supridos por empresas americanas, certo? Então, tem uma dependência grande dos Estados Unidos aí. Em semicondutores, em 2021, a China só tinha 7% do mercado mundial. Os Estados Unidos tinham 46% do mercado mundial. É o maior detentor, é líder do mercado mundial. A maior parcela do mercado mundial de semicondutores é detida pelos Estados Unidos, né? Só que os Estados Unidos, né, eles, vamos dizer assim, na divisão internacional do trabalho da indústria de semicondutores, os Estados Unidos, eles detêm a parte, eles são especializados na parte mais focada em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, eles são especializados no design de semicondutores, nas ferramentas para automação do desenho de chips e nos equipamentos para manufatura de chips. Enquanto Taiwan, né, especializada na manufatura de semicondutores. Essa, vamos dizer assim, seria mais ou menos a divisão internacional do trabalho entre esses três players, né? Entre Taiwan, entre China e Estados Unidos. Né? Veja bem que, embora tenha essa divisão do trabalho, né, a China, na montagem, encapsulamento e teste, que é o mais simples, Taiwan, manufatura, e Estados Unidos, P&D e maquinário, né? Ainda assim, essa é uma divisão internacional do trabalho que beneficia os Estados Unidos, veja bem, porque os Estados Unidos se apropriam do grosso do valor produzido nessa indústria. 46% do mercado mundial é apropriado pelos Estados Unidos. Até aí, so far, so good. Entendeu? Essa divisão do trabalho privilegia os Estados Unidos. O problema é que é um problema eminentemente geopolítico. O problema é que a maior parte da capacidade produtiva manufatureira está localizada em Taiwan. Esse é o problema. O problema não é um problema de apropriação do valor. Apropriação do valor vai bem. O problema é que tem uma excessiva concentração de capacidade industrial, o parque industrial está excessivamente concentrado em Taiwan, e se você tem essa absorção territorial, essa capacidade produtiva imediatamente passa para a mão da China, e isso muda a inserção produtiva tecnológica e seus rebatimentos militares, né? E que a gente sabe que os semicondutores são uma tecnologia de uso dual. E a capacidade manufatureira de ponta está em Taiwan também. E isso tem uma capacidade de atualização militar imediata, vamos dizer assim, pode ter o condão, porque aí tem outras questões também que estão colocadas, certo?
Mais do que isso, como eu falei para você, os semicondutores, ele tem um papel basilar na estrutura da CHIC. Eles, até aqui, os Estados Unidos, eles têm tido uma estratégia de sufocar o desenvolvimento. Como eu falei, a gente tem que entender a concorrência num sistema. Então, os Estados Unidos têm tentado sufocar o desenvolvimento chinês em inteligência artificial, em outras tecnologias, através de restrição à tecnologia de semicondutores e aos equipamentos para manufatura de semicondutores, especialmente aos equipamentos para manufatura de semicondutores em relação à China, né? Através do enquadramento dos aliados também, né? Aí da holandesa, de passar as máquinas de ponta que Taiwan acessa e que Taiwan utiliza para a China não fazer os semicondutores de ponta que podem ser utilizados para finalidades militares e que podem ser utilizados também para o desenvolvimento das tecnologias do topo, né? Então, imediatamente, você pode passar também a ter acesso a esses semicondutores para desenvolver as outras tecnologias que estão no topo do empilhamento. Então, isso tem rebatimento não só na indústria de semicondutores, como nas tecnologias que estão em cima, né? Então, o que os Estados Unidos estão tentando fazer é desconcentrar a produção industrial para fora de Taiwan, né? Então, eles fizeram os chips, que é para tentar localizar uma parte da produção industrial de ponta manufatureira para dentro dos Estados Unidos e estão fazendo uma estratégia multilateral com seus parceiros, com seus aliados militares, para localizar no território dos aliados europeus, Japão, etc., até da Coreia do Sul, parte da produção industrial de ponta, uma parte da produção industrial de ponta já está na Coreia do Sul também, uma parte da produção maior para fora de Taiwan. Por outro lado, se a China absorve Taiwan, também não é imediato e também não está exatamente dado, né? Pode ser um salto fenomenal para a indústria de semicondutores, mas algumas coisas devem ser levadas em consideração, né? Se a China efetivamente conseguiria colocar a capacidade produtiva de ponta para operar de maneira eficaz. 2, se a China consegue colocar essa capacidade para funcionar de maneira eficaz, né? Então isso já é um salto. Mas a China conseguiria barganhar o acesso para novas levas de equipamento, para desenvolver novas gerações tecnológicas desse parque industrial? Ou seja, ela conseguiria continuar atualizando esse parque? Né? Porque ela vai depender dos fornecedores europeus, japoneses e americanos, porque ela não resolve a questão da maquinaria, ela resolve a questão da manufatura. Né? E 3, né? Se Taiwan eventualmente não vai boicotar o próprio parque industrial, caso você esteja na eminência de ser absorvido, né? Então, tem uma série também de outras questões que, na verdade, a gente não tem como saber, a não ser que as coisas efetivamente se concretizem, né? Aí é mais o plano da especulação. Sim. Nossa, deu um panorama bastante completo sobre essas dificuldades que, em última instância, tem um componente geopolítico muito forte, que são as disputas, né, que estão sendo feitas entre esses 3 players, né, como você falou, Estados Unidos, China e Taiwan, e as dificuldades econômico-industriais que a China tem para poder alcançar esse patamar de produção, porque não diz respeito só à produção em si, né, dos semicondutores de última geração, mas também esses equipamentos de manufatura de semicondutores que, de fato, não estão nas mãos da China hoje. Eu acabei de ver que a grande empresa chinesa, né, que produz ou que fabrica esses semicondutores, né, Semiconductor Manufacturing International Company, ela acabou de dominar o processo de produção dos 7 nanômetros, né, que é um nome de mercado para uma tecnologia de produção de chips. Só que esses microchips de 7 nanômetros ficam uma geração atrás daqueles mais avançados, né, que já possuem uma produção em massa mais avançada, que é a geração de chips de 5 nanômetros, que é oferecida pelos líderes da indústria que estão em Taiwan, especialmente a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que é a principal empresa de manufatura de semicondutores do mundo, está em Taiwan,
e a Samsung, né, da Coreia do Sul, que você tinha mencionado. Taiwan e Coreia do Sul são os grandes, hoje, os grandes fornecedores, né, desses microchips para o mundo. Então, a China está bem atrás nesse aspecto, ela ainda está conseguindo buscar ter uma produção em massa desses chips que já não são os de geração mais avançada, são aquela geração quase que é o mínimo requisitado para a computação de alta performance, é isso que a China conseguiu até agora, mas ela não tem acesso direto a esses equipamentos, né, de manufatura de semicondutores, especialmente essas máquinas de ultravioleta, né, que os Estados Unidos não querem vender de maneira nenhuma, são equipamentos litográficos que permitem essa impregnação de circuitos integrados, né, dos microchips, com exposição única à luz e tal, são processos de manufatura mais complexos que os Estados Unidos não querem que a China tenha esse acesso. Acho que você deu essa visão bem clara da integração geopolítica e econômica desses problemas e que não dá para saber muito bem como eles vão ser resolvidos. O que fica claro é que cada uma dessas potências precisa fazer o máximo possível para ter um acesso mais integral a essa produção, se quiser disputar nichos de mercado mais ousados, especialmente no caso da China, né, que está tentando aumentar a sua projeção de poder internacional. Então, seguindo aqui, a gente passou essa primeira metade da entrevista tratando desses problemas econômico-industriais tecnológicos, que são muito importantes na questão da competição estratégica entre Estados Unidos e China, e agora vale a pena entrar um pouco no caráter social da China hoje, né? Como isso se relaciona no plano interno das relações sociais chinesas, porque certos escritores sobre o tema, marginalizando todas as evidências em contrário, falam de uma China como se fosse o socialismo no século XXI. Aqui mesmo no Brasil, ecoando muito dos próprios conceitos que a burocracia do Partido Comunista Chinês criou para si mesma no final da década de 80, no começo da década de 90. Mas de lá para cá, a China passou por muitas transformações, né? Então, do ponto de vista da estrutura econômica, do modo de produção dominante, como é que você explicaria o caráter social da China hoje, Esther? Bom, a China é capitalista, né? E não porque o modo de produção dominante na China seja não capitalista, mas seu caráter social advenha da subordinação das relações sociais de produção domésticas à economia mundial capitalista e, portanto, da subordinação do seu modo de produção à lógica de acumulação de capital em escala mundial. Porque esse é um debate clássico no marxismo de como modos de produção não capitalistas de caráter locais ou nacionais, ao se incorporarem ao mercado mundial, têm seu conteúdo social transformado, modificado e subordinado ao modo de produção capitalista, uma vez que se acoplem à economia capitalista global. Não é disso que se trata, tá? Tampouco essa é a discussão. O caráter capitalista da China está muito além da mera subordinação de um modo de produção não capitalista ao modo de produção capitalista pela via da incorporação ao mercado mundial. A China já completou sua transição doméstica para o capitalismo. E o que nos diz isso, né? Quais são os parâmetros fundamentais que nos permitem afirmar tal estado de coisas? Tá? A China é uma economia de produção generalizada de mercadorias por meio da compra e venda da força de trabalho. Quer dizer, só ocorre a produção generalizada de mercadorias porque houve na China a formação de uma gigantesca classe de trabalhadores livres, daqueles que não compõem, mas também não possuem os meios de produção e que devem vender sua força de trabalho. Esses vendem sua força de trabalho para uma nova burguesia chinesa, que em larga medida surgiu das fileiras do partido, vendem para a burguesia estrangeira e para as empresas estatais. Muitas dessas de estrutura acionária mista. Tá? As relações sociais de produção são relações capitalistas. O trabalho assalariado na China é predominante. Tá? Empresas domésticas de propriedade privada, empresas estrangeiras, empresas estatais, todas atuam no mercado de trabalho, comprando força de trabalho, pagando salário, produzindo como processo de produção de mais-valia,
como processo de valorização do valor na produção de mercadorias para venda com lucro, inclusive e com ênfase na venda para o mercado mundial. As empresas estatais que foram reformadas atuam com parâmetros comuns às grandes corporações, como, por exemplo, maximização do valor dos acionistas e também a capital privado nessas empresas em geral. Tá? As empresas estatais, por exemplo, no ramo da construção, empregam em massa trabalhadores migrantes rurais sem direitos, em condições análogas àquelas da manufatura nas zonas exportadoras. Tá? Então, não é só empresa estrangeira em zona exportadora, na manufatura, que emprega trabalhador migrante rural. Tá? O boom, né, da construção, que em larga medida contou, né, os investimentos, né, o ciclo de investimento em infraestrutura, que puxou o crescimento chinês, que dependeu das empresas estatais, contou em larga medida com mão de obra migrante e que foi empregada em massa sem direito pelas empresas estatais. É certo que o Estado exerce importante papel na economia, que há um grande número de empresas estatais, que há planejamento, mas o planejamento é de natureza indicativa, tá? Expediente que é utilizado por inúmeras economias capitalistas, há controle sobre o sistema financeiro, entre outros elementos de atuação estatal, mas, como ressalta o Carlos Aguiar de Medeiros, que escreve no livro, primeiro capítulo também, isso afasta a China do modelo neoliberal do capitalismo, mas não torna a China socialista, né? Mais do que isso, né? Mais do que exercer um importante papel do Estado na economia, né? O Partido Estado Chinês foi artífice da transição capitalista. Sim. Foi ele o responsável por forjar essa classe trabalhadora, por criar essa massa gigantesca de despossuídos, que hoje livremente circula o país vendendo sua força de trabalho. Né? Então, uma boa parte, um capítulo do livro, né, eu discuto analisando como o Partido Estado foi responsável por gerar esse processo de proletarização na China. Né? Então, é o capítulo 2 do livro. Então, sim, acho que essa é a chave para entender o caráter social da China, né? Sim. Não, esses dados que você deu são bem importantes para entender justamente isso, né? Que a China já, no seu plano doméstico, exerceu a transição completa, né? Para o capitalismo existe, como você disse, essa venda da força de trabalho sobre a lei do valor capitalista, a produção, inclusive, do Estado também visa a valorização do valor, o lucro, a projeção internacional do capital interno chinês, inclusive autores que têm uma visão econômica mais próxima do neoliberalismo, como o economista australiano Nicholas Lard, ele até publicou em 2014 um livro sobre as relações de mercado na China. Ele reconhece, né, que o setor privado foi responsável já desde então, do início da década de 2010, por 66% do PIB na China. Se a gente fosse pegar a estimativa de emprego da força de trabalho na China, os setores em que ele é empregado, nas áreas urbanas, por exemplo, o emprego da força de trabalho em empresas privadas, se a gente fosse pegar de 1978 até 2011, passou de 150 mil pessoas para 253 milhões de pessoas, ou seja, 66% da força de trabalho urbana na China. E disso, 95% do crescimento da força de trabalho urbana se contabiliza justamente no setor privado. Então, existiu, e agora, especialmente sob a direção de Xi Jinping, uma expansão enorme da força, da marca do capital privado no interior da China. Até para discutir com aqueles que veem a possibilidade de um socialismo com bilionários, isso mostra um pouco do ridículo dessa ideia, né? Por exemplo, autores como Elias Jabbour, que acabou de publicar esse texto, né, a China como socialismo no século XXI, tem essa tese de que, como nós estamos distante daquele socialismo que Marx defendia, que para nós está claramente vinculado ao poder dos trabalhadores sobre as forças produtivas, a expropriação do capital, a planificação racional da economia a partir
de baixo, né, dos próprios trabalhadores podendo administrar e regular não só a economia nacional, mas as próprias decisões políticas que dizem respeito à sua vida. Já que a gente não está perto disso, então a gente deveria se adequar a um suposto socialismo chinês, que na realidade é o contrário de qualquer coisa que o marxismo já caracterizou como socialista, né? Um país de bilionários, de superexploração da classe trabalhadora, agora especialmente migrante, como você mencionou, por capitais nativos estrangeiros, uma burocracia autocrática que asfixia qualquer tipo, né, de liberdade de pensamento, de opinião, que dá até para a gente dizer que o nome do Marx é que não tem conexão nenhuma com essa filosofia de pragmáticos, né, em relação à economia chinesa. Até continuando aí, justamente porque me interessa muito o tema da classe trabalhadora chinesa, especialmente da classe trabalhadora migrante, que é um ponto que você estuda também, Esther, no livro, e tendo em conta, então, esse caráter específico da estrutura capitalista chinesa, durante décadas, o avanço da China se ergueu sob as costas de um segmento importante dos trabalhadores rurais que iam para as cidades costeiras, né, na faixa litorânea e oriental da China, sendo super explorados nas fábricas em Shenzhen, em Cantão, em Xangai, com essa indústria orientada à exportação. Eu queria te perguntar como se deu esse mecanismo de transferência de força de trabalho do campo para a cidade e como o capitalismo chinês se serve disso na atualidade. Bom, se trata, né, do processo histórico, reformas de dissolução do campesinato, que, como eu mencionei, é forjado pelo Partido-Estado, né? E que, grosso modo, vai ocorrer, eu caracterizo no capítulo, em duas etapas, né? A primeira, que eu vou caracterizar como sendo fundamentalmente um período de dissolução do campesinato, que é incompleto, que é marcado pela semi-proletarização e que vai se dar a partir da acumulação primitiva. E o segundo, que é já em direção à proletarização completa, que é a partir da acumulação capitalista propriamente dita. O primeiro período vai de 85 até 2004 e o segundo seria de 2004 até o presente. E o que muda radicalmente entre esses dois períodos é a luta de classes e a resposta, e são as lutas dos camponeses e dos trabalhadores, né? E a resposta do Partido-Estado e a mudança de estratégia do Partido-Estado face a isso, né? Então, a gente colocar também a luta de classes, porque, enfim, existe luta de classes na China, embora muitos queiram fingir que não exista, né? Então, para isso, né, a gente precisa retomar um pouco o que acontece no período, o processo de descoletivização na China, né? Então, no início da década de 80, né, a descoletivização na China rural, né, vai acontecer a partir do sistema de responsabilidade familiar, né, onde você vai ter uma reforma agrária que vai dividir a terra em pequenas parcelas de terra e que vai passar o direito de propriedade da terra para os coletivos, que na prática vão ser os governos locais, e vai passar o direito de uso da terra para as famílias, né? Que vão ser obrigadas agora a vender cotas de produção para o Estado, mas vão ter, em troca disso, o direito de usar a terra. Né? As famílias não podem vender a terra e, portanto, você vai impedir, de certa forma, o processo de concentração de terra. Né? Então, nesse sentido, todo o emprego agrícola, no início do processo de reformas, no início da década de 80, pode ser equacionado com campesinato, pequenos proprietários de terra. Né? Então, de certa forma, no início dos anos 80, você tem um emprego agrícola que constitui 70,5% do emprego na China, é, de fato, o campesinato. Né? Mas, esse processo de reforma ele vai levar ao aumento da produtividade agrícola, né? Então, como que, aí essa é a pergunta, né? Como que a gente pode pensar, e como você mesmo colocou, né? Que você tem um processo que é um processo de migração, né? Do campo para a cidade, que em 2019 vai levar um montante de 291 milhões de pessoas que vão sair do campo para a cidade. Como que você pode, né, considerar que você tem camponeses que têm acesso ao meio de produção fundamental, que é a terra, né, que não podem ser expulsos dessa terra, porque eles têm o direito de uso, não pode vender a terra,
se eles têm acesso ao meio de produção fundamental, o que leva esses camponeses a abandonarem a terra e venderem sua força de trabalho em massa em regime de fábrica dormitório, considerando que a produtividade agrícola ao longo do período é crescente, né? Isso cada vez mais esses camponeses produzem mais e mais e mais ao longo das décadas. Por que é que então eles vão dormir em fábricas, passar em regime de fábrica dormitório, que inclusive são descritos como tendo castigos corporais, né? O que leva essas pessoas a fazerem isso? Então, essa é a pergunta, porque não é assim um ou outro que vai, né? São 291 milhões, o que leva a essa debandada em massa. E aí é que entra, né, a crise social agrária, que é fruto, né, que é provocada pelo Partido Comunista Chinês, né, que é provocada pelo Partido Estado, que deveria ser, né, o Partido do Campesinato, que deveria ser um Estado camponês, é o Estado que vai provocar a ruína desse campesinato, que é cada vez mais produtivo, né? Então, você tem um período inicial, que vai de 85 até 2004, onde você tem uma extração extraeconômica, né, por meios políticos coercitivos, do crescente produto excedente desse campesinato, né? Então, ele vai incidir, a acumulação primitiva, ela não vai incidir sobre o meio de produção, diferente do cercamento clássico inglês, ela vai incidir sobre o produto, né? Então, o meio de produção, óbvio que você vai ter expropriação, mas a expropriação de terra ela tem um papel auxiliar, porque você não vai expropriar em 200, 300 milhões de camponeses de uma hora para outra, porque isso, você pode ter certeza que é o caminho mais rápido e mais certo para tirar o Partido Comunista Chinês do poder. Então, o processo de proletarização ele tem que ser por via indireta, porque tirar camponês na casa de centenas de milhões da terra de uma hora para outra, né, é desestabilizador. Então, a extração é via extração do produto excedente, então é via imposto, é via taxa, é via tesoura de preço, é via você colocar os preços relativos, né, favorecendo os preços da cidade, desfavorecendo os preços agrícolas, e isso vai estagnar a renda real dos camponeses numa renda baixa, de forma que uma parte crescente dos membros da família camponesa tem que vender sua força de trabalho na cidade para poder complementar a renda e a reprodução social da família camponesa, né? Isso vai estabelecer também o nível de base da escala de salários do país. Isso que explica também o baixo salário, né, na manufatura, nas zonas exportadoras, e a estagnação e os baixos salários ao longo da década de 90. O sucesso e o boom exportador chinês também é a obra do Partido Comunista Chinês, que mantém a renda real do camponês baixa e estagnada ao longo de bem 15 anos, né? Então, esse sucesso exportador também é a obra, o baixo salário também é a obra do Partido Comunista Chinês. Tá? Então, essa ruína do camponês de 85 a 2004, esses bem 20 anos de arruinamento, e que provoca, por seu turno, os baixos salários nas zonas exportadoras, né, leva a esse movimento de semiproletarização. Por que esse movimento de semiproletarização? Né? Porque, aliado a esse sistema de responsabilidade familiar, você tem o RUCO, né, que é o registro domiciliar. O RUCO ele impede que esse camponês trabalhador se converta completamente em trabalhador, porque ele não pode se fixar nas cidades, porque ele não tem os direitos na cidade, ele não tem acesso à saúde, educação, moradia na cidade, ele não tem como se manter na cidade se desempregado. Então, uma vez desempregado, ele retorna para o campo, né? Isso, por outro lado, e ele é reabsorvido, por outro lado, ele tem a seguridade social na terra, que não pode ser vendida. Então, ele é reintegrado, né? Se ele é despedido do trabalho, ele é reintegrado à terra, né? Aquele pedaço de terra que ele tem direito. Isso explica também o crescimento com superexploração, baixo salário, mas com diminuição da pobreza, porque a terra está sempre ali para reintegrar aquele trabalhador despedido, né? Então, você tem esse processo de semi-proletarização. Correndo paralelo com isso, você tem uma expropriação de terra rural para urbanização e obra de infraestrutura, que no final, né, de 91 a 2002,
leva a 62 milhões de camponeses expropriados, né? Não é a maior parte daqueles que vão migrar, mas ainda assim é um número expressivo de camponeses expropriados, né? Então, a gente tem, nesse período, né, a migração fundamentalmente por esses mecanismos de extração do produto e de estagnação da renda real. Né? Esses mecanismos de extração do excedente vão levar a uma onda de protesto em meados dos anos 2000, tanto no campo quanto nas zonas costeiras, né? No campo, vai ser fundamentalmente contra a expropriação e contra os impostos agrícolas, né? Nas zonas costeiras, vão ser contra os baixos salários. Esses protestos eles vão ganhando tração, que em 2004 o PCC resolve dar uma resposta, né? Com medo de que esses protestos eles se unifiquem, né? No final da década de 2000, você chega no momento que você tem quase 30 mil protestos por ano, né? Então, o PCC ele resolve dar uma resposta, né? Antes que a coisa escale e, eventualmente, se unifique contra a figura do Partido Comunista Chinês. Né? A questão é que, por enquanto, esses protestos eram fundamentalmente contra os governos locais, porque os impostos eram feitos pelos governos locais, a expropriação de terra é feita pelos governos locais, né? Então, eles não são ainda contra o governo central. Então, em 2004, o PCC ele resolve abolir o imposto agrícola, ele melhora os preços relativos para a agricultura, ele dá subsídios agrícolas, ele faz mudanças institucionais para criar algum suporte para os trabalhadores imigrantes rurais, isso de um lado. Mas, veja bem, isso é resposta à luta de classe, certo? Isso é resposta aos protestos dos camponeses, isso é resposta aos protestos dos migrantes. Isso não é assim, o PCC iluminado viu que precisa melhorar a vida dos trabalhadores. Isso aí né, dar o anel para que não se vão os dedos. Né? E, por outro lado, ao mesmo tempo, ele faz um aumento da repressão. Por um lado, faz concessão, por outro lado, aumenta a repressão. Não contra os trabalhadores, isso é expressão política. Né? Não à toa que o projeto Skynet, que é o projeto de câmara de vigilância urbana nos grandes centros urbanos, começa em 2005. Né? Então, o projeto Skynet de 2005, o Fundo de Estabilidade, que é o Fundo de Repressão Doméstica, né? Ele começa a ser aumentado de forma que, em 2010, ele ultrapassa o gasto de defesa nacional e vem ultrapassando consistentemente o gasto de defesa nacional em proporções cada vez maiores. A China gasta mais com repressão doméstica do que com defesa nacional. Né? Então, você atua dos dois polos, né? Você faz concessões, mas você também aumenta a repressão. Bom, então você pensa assim, então, a partir de 2004, a situação do camponês vai melhorar, né? Você aboliu o imposto agrícola, melhorou os preços relativos para a agricultura, colocou subsídio agrícola, a situação do camponês melhora. Mais ou menos, né? Porque aqui não tem ponto sem nó, né? Porque em 2004 já está em marcha, desde a virada do século XXI, outra estratégia, né? Porque uma vez que você completou a reforma das empresas estatais e a reforma do mercado de trabalho urbano, né? Que você já fez a privatização das pequenas e médias empresas estatais, que você já fez a reestruturação, aboliu o emprego vitalício, destruiu, né, a seguridade que existia até então das estatais, etc., você visa agora a prioritarização completa na agricultura. A estratégia para a agricultura agora, em 2004, já é o desenvolvimento do agronegócio na agricultura. A estratégia agora é acabar com o campesinato enquanto tal. Melhorou o camponês, deu subsídio agrícola, mas o subsídio não é bem para o camponês, o subsídio é para o agrobusiness. Tá? Se a gente pensar em 1990, o Deng ele colocava que a agricultura chinesa ela precisava passar por 2 saltos. O primeiro era o sistema de responsabilidade familiar, que é aquela reforma agrária que eu falei. Tá? E o segundo salto, ele vislumbrava que seria suprir as necessidades da agricultura científica e da produção socializada, desenvolvendo adequadamente as operações de grande escala e desenvolvendo a economia coletiva. Né?
O Partido Comunista Chinês sempre teve, desde o período pós-reformas, a preocupação de elevar a produtividade agrícola e garantir a segurança alimentar. Só que essa preocupação também se tornou uma preocupação de desenvolver as relações capitalistas de produção. A mecanização, a aplicação da alta tecnologia, a integração vertical, elas vêm sendo desenvolvidas para e passo com a concentração de terra e a proletarização. A palavra de ordem agora é concentrar a terra, capitalizar a agricultura e proletarizar nos moldes do agronegócio americano, né? Então, para que isso pudesse ocorrer, mudanças institucionais foram necessárias, particularmente relacionadas à terra agricultável. Então, você formou um mercado de arrendamentos de terras agrícolas de direito de uso. Então, você pode arrendar o direito de uso desses camponeses até o termo do contrato. Então, o contrato é de 30 anos, você pode arrendar nesses mercados. Então, essa formação do mercado de arrendamento de terra permitiu o início do processo de concentração de terra e o aumento da incidência de trabalho assalariado na agricultura, né? E mais do que isso, agora os grandes capitais podem lidar diretamente com os governos locais. Os governos locais vão, né, lidar com essas famílias. Os governos locais são os proprietários da terra, né? Então, eles vão lidar direto com as famílias que têm os direitos de uso, muitas vezes consensualmente, outras vezes coercitivamente, e eles vão agregar esses direitos de uso e lidam diretamente com o grande capital. O grande capital, se as famílias fossem proprietárias da terra, teriam muito mais dificuldade para juntar os direitos de uso. Os governos locais atuam como intermediário, que juntam todos esses direitos de uso e dialogam diretamente com o grande capital. Então, você tem o grande capital urbano entrando na agricultura, os governos locais fazendo a intermediação desses direitos de uso, e você, a partir daí, começa a concentrar terra. Os camponeses, muitas vezes, arrendam a terra para o grande capital e passam a trabalhar como assalariado nas suas terras arrendadas, ou permanecem em sua terra e vão trabalhar no agrobusiness ou para fazendeiros ricos, quando não trabalham na agricultura por contrato, né? Grandes redes de supermercado que passam a fornecer implementos, fornecer maquinário, fornecer ou distribuidores, e perdem o controle do processo produtivo e passam a trabalhar apenas por intermédio de e para grandes capitais de fora, e, portanto, aquela propriedade ela perde, né? Ela fica como uma propriedade vazia ou propriedade aparente, e perdem o controle sobre o processo produtivo, cujo propósito se torna a geração de mais valor para o contratante. Então, esse campesinato agora, ele foi desfigurado, né? Se inicialmente, né, quando você tem aquela reforma agrária, o emprego agrícola se equacionava com o campesinato, hoje o emprego agrícola ele não pode mais ser descrito como campesinato, né? Embora muitos ainda permaneçam em sua própria terra, raramente você pode descrever ele como um camponês, né? Ele às vezes ele pode permanecer na terra, mas ainda assim é agricultura por contrato, ou ele é diretamente um assalariado para grandes capitalistas. Então, aquele campesinato do início das reformas, ele está irreconhecível, né? Então, a formação de um mercado de terra rural e a entrada de empresas altamente capitalizadas na agricultura fez com que tornou a lei da concorrência um mecanismo econômico da descampesinação, né? Então, hoje, a acumulação capitalista é a principal via da proletarização desde 2004. E a acumulação primitiva continua, mas no seu formato clássico de expropriação de terra, né? Mas ainda no seu formato auxiliar. Você não tem mais o Estado entrando com imposto para retirar o camponês, mas você tem a operação da lei da concorrência, grandes capitais concorrendo com pequenos e expulsando eles do mercado, a acumulação capitalista propriamente dita. Sim. Nossa, eu gostei bastante desse panorama histórico que você deu, porque, bom, a gente está discutindo aqui essa transição que é tortuosa, que é complexa, mas que está em curso, dessa transformação de uma gama gigantesca de camponeses em proletários rurais, né, que vão entrando para serem assalariados com o grande capital por mediação do Estado,
adquirindo essas terras, assalariando esses trabalhadores e transformando completamente a forma da produção econômica no campo chinês. Essa ideia que você deu, né, sobre a valorização da terra e a construção de um modelo de agronegócio parecido com o norte-americano, é muito interessante também para ver essa vertente capitalista, né, do Partido Comunista Chinês e como ele atua para transformar essas relações no campo. Achei isso bem sintomático, né, dessas transformações. E, de outro lado, me gera muito interesse essa maneira como você estava mencionando, né, esses trabalhadores migrantes trabalham nas cidades, as condições precárias desse trabalho na cidade, porque existe toda aquela discussão sobre a instalação da Lei do Trabalho, que foi aprovada em 1994, entrou em vigor em 1995, que exigiria formalmente que os empresários assinassem contratos de trabalho com esses operários migrantes, né? As informações oficiais dizem que quase que esse tipo de relação contratual se tornou universal, mas a gente sabe que na prática é só um ritual sem importância jurídica. Para o setor privado, alguns dados mostram que só 20% dos trabalhadores migrantes têm contratos assinados, né? Outros 30% teriam acordos verbais e o resto nem escrito nem verbal, não tem contrato de tipo nenhum. E isso incrementa a exploração capitalista, né? Pela situação de vulnerabilidade desses trabalhadores. Tem muitos estudos sobre isso, né? Eu gosto muito da Ting Quan Li, quando ela vai fazer os estudos sobre os trabalhadores migrantes no que ela chama do cinturão do sol ali no sul da China, que ela escreve que se tornou normal na China esses trabalhadores migrantes trabalharem 400 horas ou mais por mês, especialmente aqueles que trabalham na indústria do vestuário, mas, enfim, na indústria dos brinquedos, da produção de outros artefatos também, a relação é a mesma. Ela cita até um estudo que foi conduzido pela própria Liga da Juventude do Partido Comunista em 6 cidades da província de Guangdong, né, com milhares de trabalhadores migrantes, ali em meados da década de 2000, no mesmo período que você está citando, essas grandes transformações nas relações econômicas no campo, e ela diz que 80% dos trabalhadores trabalhavam mais de 10 horas por dia, né? A maioria trabalhava de 12 a 14 horas por dia, quase 50% dizia que raramente tinham férias ou descanso nos finais de semana, com dados escabrosos sobre os acidentes e mortes de trabalho. 140 mil trabalhadores só no ano de 2002 morreram por acidentes de trabalho na indústria, ou seja, realmente o socialismo aqui está muito longe de existir, e essa ideia da comunhão dessas transformações no campo com a superexploração nas cidades deixa mais claro como o campesinato, né, que a gente está discutindo, que vai transitando a um proletariado rural, mas claro, vem sendo já há muito tempo, mas especialmente agora esse bolsão, esse exército industrial de reserva, né, que o Marx discutia no Capital, como os capitalistas dão muita importância, precisam desse exército industrial de reserva para diminuir as condições de trabalho, os direitos trabalhistas, os salários e os baixíssimos salários que a gente vê, né, nessas cidades, estão relacionados justamente com isso, com esse aproveitamento, né, dessa exploração não só do excedente, mas do aproveitamento dessas baixas condições de vida e de salário que existem especialmente no campo e que foram transferidos, né, pela indústria às cidades. Achei muito bom essa maneira de tratar a questão, e até encadeando a última pergunta, que está relacionada a isso também, do ponto de vista das perspectivas, né, porque a gente está discutindo o tema da proletarização ou da semi-proletarização desses trabalhadores, desses camponeses, né, que vão se tornando trabalhadores rurais, e nós podemos dizer que o capital chinês e estrangeiro usam de todos os artifícios justamente para poder dividir as fileiras dos trabalhadores, né, como se eles não tivessem os mesmos interesses. Por exemplo, nas cidades, os trabalhadores urbanos têm determinados direitos, os trabalhadores migrantes, como você mencionou, o sistema de registro domiciliar, o RUCO, não dão para esses trabalhadores as mesmas condições de vida, os mesmos direitos, acesso, por exemplo, às escolas, acesso à saúde pública, né, nessas cidades, ou seja, são trabalhadores de primeira e de segunda categoria, entre aspas. Tudo isso para dividir e para impedir que esses trabalhadores lutem em comum e enxerguem os seus interesses comuns. A legislação chinesa, desde 1982, proíbe greve, nem falar de greves compartilhadas entre fábricas diferentes, e nem falar
as greves que incluem trabalhadores de distintas, que têm esses distintos direitos, né, numa mesma cidade. Então, eu ia perguntar para você como você considera essa problemática da unificação dos trabalhadores na China. Quais seriam as condições para isso hoje, pensando esse problema, esses quase 300 milhões de trabalhadores migrantes nas cidades e essa possível integração que sempre encontra essa barreira repressiva, não só no capital direto, mas também no próprio Partido Comunista Chinês? Olha, difícil, pergunta muito difícil, né? Especialmente porque é muito difícil também dizer o que se passa lá no chão mesmo, porque tem poucas fontes, tem poucos dados. O que eu vim acompanhando mais, ou que tinha sobre o movimento dos trabalhadores e das lutas lá, a fonte que eu tinha acompanhado mais era o China Labor Bulletin, mas não tem muita coisa fidedigna ou que tenha mais confiança assim dos movimentos de lá. Também tinha o Chuang, que era outra fonte que eu acompanhava, mas assim, o que eu posso, então assim, é muito turvo, né? O estado da luta de classes com mais detalhe, ou das organizações políticas que por fora, né? Das tradicionais ou das oficiais, né? Mas mesmo com as proibições, mesmo com a repressão, a China foi o epicentro da luta de classe por um significativo período no século XXI, né? De meados dos anos 2000 até meados dos anos 2010, o que teve de greve, protesto, manifestação, mesmo sendo proibido, foi uma avalanche que aconteceu por lá, né? E aí eu reforço que, assim, embora... E eu cheguei a mencionar, né, que isso não chegou a se manifestar contra o governo central ou contra o Partido Comunista Chinês, porque eles souberam capitalizar isso contra os governos locais e circunscrever nas figuras dos governos locais, né, que foram os agentes da expropriação de terra, que foram os agentes dos impostos agrícolas, né? E o governo central ele conseguiu chegar fazendo as concessões, né? Mas, de certa forma, essas lutas tiveram suas vitórias, né? Elas resultaram nos aumentos salariais, elas conseguiram suas concessões em relação à mudança da política para o campo, né? E conseguiram reverter, mesmo no ponto de vista nacional, toda essa discussão sobre o aumento do consumo, o rebalancing, a sociedade harmoniosa, é uma mudança de discurso no nível nacional que dialoga exatamente com o que estava acontecendo no chão da luta de classe, né? A discussão da sociedade harmoniosa é uma resposta a essas lutas, né? E eu acho que, assim, do ponto de vista mais geral, o que acontece também, o que vai acontecer com o ponto de vista das lutas, também passa pelas fontes de legitimação do regime, né? Que tem a ver também com a dinâmica do crescimento econômico e com a dinâmica do consumo, né? E a gente vê que existe hoje uma desaceleração do crescimento econômico, um aumento do desemprego, e que esses pilares vão arrefecendo, né? E a gente vê também que essa maior repressão ela tende a colocar um regime que se pauta numa maior repressão cada vez maior, né? Também é um sinal, vamos dizer, talvez, de esgarçamento, né? Agora, a burocracia chinesa e os seus ideólogos, né, querem fazer crer que a história na China acabou, né? Ou melhor, que o agente da história na China é a burocracia, né? Há de se lembrar que as classes subalternas na China não apenas fizeram a Revolução Popular de 49, mas tem uma longa história de sublevações que puseram fim a diferentes ciclos dinásticos, né? Não há motivo para crer que a classe trabalhadora chinesa não irá outra vez tomar as rédeas do seu destino. Então, não sei se isso está colocado para agora, imediatamente, mas a história certamente ainda não acabou.
e a China tem um longo histórico de revoltas populares, né? Então, há ainda o que se vê de lá. Sim, essa ideia também eu acho muito interessante, né? Que a burocracia do Partido Comunista Chinês justamente se projeta como o principal sujeito ou agente da história para fingir que a história da luta de classes acabou na China e, na verdade, não. Esse ciclo de 2005 a 2015 mostrou com muita força, né, um ativismo grevístico da classe trabalhadora chinesa que, por exemplo, as greves da Honda em 2010, que fizeram história na China, as greves de 50 mil trabalhadores dessa fábrica de sapatos, a UM, em 2014, ou agora, muito próximo, a greve dos trabalhadores da Yassit em 2018, que foi todas elas, né, foram duramente repressivas pela polícia, pelo Estado, mas que mostram que, sem falar, por exemplo, da grande onda de greves de 2015, foram quase 3 mil greves registradas pelo China Labor, né, que faz essa contabilização. São processos de luta de classes que mostram que o verdadeiro sujeito social da história na China é a classe trabalhadora e que está colocado esse desafio agora, né, para a gente poder pensar a questão da possibilidade de unificação dos distintos setores da classe trabalhadora, para que trabalhadores migrantes, trabalhadores de origem urbana defendam seus próprios direitos, né? Que os trabalhadores que tenham mais direitos nas cidades vejam seus irmãos de classe que são oriundos do campo, que vêm passando por esse processo de transição, como seus irmãos de classe defendam seus próprios direitos. Eu vejo que essa forma de unificação, de solidariedade de classe é muito importante para que o proletariado chinês, junto com os trabalhadores rurais, junto com os próprios camponeses, né, do interior ocidental da China, se vejam como uma força social comum que, para enfrentar o capitalismo, vai precisar entender que o Partido Comunista Chinês não é o seu partido, que é um grande bloqueio à luta não só por direitos, mas para poder superar esse dualismo catastrófico, né, que tentam nos impor, porque tudo parece que a discussão mundial hoje é só geopolítica, né? Estados Unidos e China estão inevitavelmente destinados a fazer uma guerra que colocaria o mundo inteiro num novo panorama cataclísmico, como a gente viu durante as guerras no século XX. E, na verdade, nada diz que a história simplesmente pode rumar para este caminho. Essa é uma possibilidade, mas existem outras possibilidades, por exemplo, pensar uma revolução e socialismo de fato na China, né, que não tenha nada a ver com stalinismo, que não tenha nada a ver com totalitarismos burocráticos que são essas, né, do qual o Partido Comunista Chinês é um herdeiro, mas sim um socialismo pensado desde baixo, né, organizado, dirigido pelos próprios trabalhadores em aliança com os setores oprimidos, pobres da população, e que dê uma resposta não só a nível chinês, mas a nível mundial. Eu acho que está bastante colocado também essa possibilidade, porque nada na situação internacional diz que o caminho do mundo daqui por diante vai ser harmônico, né? Muitas tensões, muitas incertezas internacionais estão acontecendo, e a luta de classes é sim um grande fator. Que por mais que o Partido Comunista Chinês queira asfixiar, fingir que não existe, com a colaboração da mídia internacional, nós temos que entender que é um agente social crucial, estratégico, né, para pensar o mundo, a classe trabalhadora chinesa, pela magnitude que tem. E se a gente for pensar a possibilidade dessa confluência, essa fusão, né, desse grande proletariado chinês com o marxismo, com a visão, né, da possibilidade de uma sociedade superior a essa, realmente grandes perspectivas estão colocadas para a gente poder pensar o século XXI, né, muito diferentes daquelas que o Partido Comunista Chinês deseja. Mas achei muito boa aqui a entrevista, Esther. A gente conseguiu pegar muitas coisas que me interessavam sobre a questão dos semicondutores, sobre a questão da organização da economia e da geopolítica internacional. Esse tema da classe trabalhadora e a relação com os trabalhadores rurais também é muito importante. Agradeço muito você a ter aceitado o convite, falado aqui com o pessoal. Então, bom, te agradeço. Se você quiser colocar considerações finais, fica à vontade aqui. Não, eu que agradeço o convite, foi uma ótima discussão. Acho que a gente precisa trazer essa reflexão do ativismo mesmo, do papel da classe trabalhadora, e como você mencionou, né, outros caminhos históricos têm que ser cogitados e colocados para além
da disputa geopolítica e das grandes potências e do interesse das burguesias nacionais e internacionais. Sim. É um caminho para a construção de outro mundo. Sim, muito legal. Te agradeço de novo, então, Esther, e agradeço a todo mundo que assistiu aqui, acompanhou a nossa entrevista no Ideias Esquerda. Mandem seus comentários, também sugestões, para a gente poder seguir aqui o nosso programa de entrevistas. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.